Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. 13h25 aqui na minha cidade, 14h25 em Brasília. 13, 1, 2, 2h25 da madrugada no Japão. Vou falar sobre uma coisa séria, mas antes eu lembrei de uma memória. Até que é séria, mas é engraçada. Por quê? Vocês sabem que às vezes a gente ri de nervoso também, né? Nem sempre porque é engraçado. Mas uma vez eu tava acho que no primeiro andar do apartamento. Isso. E assim, quando você tá no baixo até que não treme muito, né? E conforme o prédio é mais alto, ele treme mais. E tudo no Japão ele é emborrachado. E nesse dia, né, geralmente eu morava no térreo. Nesse dia eu tava no primeiro andar. Então assim, casa quando térreo, né, quando dava Jishin, que é terremoto, não balançava quase nada, muito pouco, né? Não sentia, era mais assim, a porta de vidro, um pouco do armário, mas o chão mesmo assim não balançava. E nesse dia não, então eu já estava no alto, primeiro andar, mas estava. E aí eu lembro que era madrugada, eu estava dormindo, e aí começou a balançar tudo. E acho que foi a única experiência, assim, mais forte. E eu não estava acostumado com aquilo. Sempre em casa, quando balançava, era só parecia um vento igual aqui, né? Quando dá um vento forte aqui. E naquele dia, começou a balançar não só as coisas em volta, né? Objetos, mesa, como o chão começou a balançar também. E aí eu lembro que eu estava tão cansada, que eu não sei se era uma sexta-feira, tipo de sexta para sábado, ou era de sábado para domingo. Acho que era de sábado para domingo. E era final de semana, então eu estava com o corpo cansado, e era o dia que eu tinha para dormir até mais tarde. Daí eu lembro de abrir os olhos e ver assim, nossa, tá balançando as coisas, daí fechava o olho. Daí abri o olho de novo, nossa, tá balançando o chão também, eu nunca senti isso, não é só. Daí fechava o olho, daí abria de novo, nossa, tá balançando o apartamento inteiro, eu não deveria levantar e sei lá, o que eu deveria fazer, sair correndo, não sei. Mas, nossa, eu fechava o olho, abria de novo e falava assim, quer saber? Eu vou dormir. Se eu morrer, com certeza vai ser dormindo, então. E eu não aguentei dormir lindamente. Ontem eu fiz 2 áudios para vocês, né? Esses áudios estão me lembrando um podcast, mas não é, né? É no YouTube aqui, então. Mas eu falei de 2 situações com vocês sobre assédio que eu descobri, que eu nem sabia ainda exatamente como nomear. As coisas acontecem com a gente e a gente não sabe nomear, né? Contei 2 situações, que é a situação de quando era criança, que eu participei de um concurso de beleza, né? E eu me senti constrangida, né, pelas minhas outras colegas que foram, tipo, não sei se é uma escuta, um teste, né, que fez com o coordenador do concurso de beleza e elas tiveram que ficar nuas, né, ele tocou nelas também e tal, e eu não fiquei nua, mas eu lembro dele pegar na minha perna, assim, tal, e, assim, e já por saber o que tinha acontecido antes, eu fiquei com medo, né, fiquei numa situação, assim, medo, nojo, sabe, minha mãe estava comigo, e contei
Uma outra situação que eu era mais velha, né? Nessa primeira situação eu tinha entre 10 e 11. Na outra situação eu tinha 15 anos, né? No churrasco que teve do colégio. E aí todo mundo foi embora, meus pais não foram me buscar mesmo, me deixaram ali. Começaram a chegar homens adultos, né? E um deles mexeu comigo, como diz, né? Não chegou a me tocar, mas ele falou coisas bem obscenas, ele fez gestos que eu não falei ontem, né? Ele se tocou, ele fez gestos com a mão, ele me intimidou, né? E ele não me conhecia. Tipo assim, do que ele chegou, alguns minutos que ele estava ali, quando aproveitou que as pessoas que eu conhecia, que era a minha colega de sala de 15 anos também, e a irmã dela, que era adulta, se ausentaram da varanda, ele, não sei por que cargas d'água, ele começou a falar coisas obscenas e a fazer gestos com a mão, né, para mim. E aí me veio à mente o seguinte, né, que eu acho que a gente sempre espera que as coisas ruins aconteçam num clima de inimizade ou com pessoas estranhas, né? E aí me veio à mente assim, um amigo que vira um inimigo, né? Um lar que vira um inferno, né? E isso já aconteceu mais vezes comigo. Eu acho que por eu estar às vezes em um ambiente em que eu era, como eu disse, né, um amigo que vira um inimigo, né? Um lugar seguro que de repente vira o seu inferno. Causa assim como no relato que eu fiz dos assédio que eu passei no Japão, assédio sexual, né, assédio moral, enfim, eu não sei muito nomear essas coisas, mas eu sei que, como eu disse, é um inferno. Você está num lugar seguro e de repente aquilo se torna o seu inferno, né? Tem um filme que é bem legal também que chama Dormindo com o Inimigo, né? Dormindo com o Inimigo, que é com a Julia Roberts. Eu lembro que eu assisti esse filme, eu era bem novinha. E eu pensava assim, uau, olha isso, né? E eu sempre pensava, na minha cabeça também, que aquilo era só no filme. Que era, nossa, não sei, que não existiam esse tipo de coisas, né? E existem, né? Em muitas situações, infelizmente, nós mulheres acabamos passando por ambientes, por lugares, lares, casa de amigos, viagens na qual você tem certeza que você está em um lugar seguro, com pessoas amigas, e do nada aquilo se torna o seu inferno. E além do medo e do nojo que você sente, ainda a culpa, né? Porque às vezes vem na sua cabeça, nossa, será que eu estou exagerando, né? Mas vem o sentimento, medo, nojo, asco, pavor. E essas situações a gente nunca mais esquece, né? E agora eu parei para pensar sobre isso, sabe? O quanto que isso que às vezes eu lembro de um caso assim, em separado, e eu começo a ver, sabe, as várias coincidências disso. Eu não sei por que eu lembrei desse momento do Dixin, que é do terremoto, tá tudo bem, e de repente começa um terremoto, eu não sei
talvez é isso, né? Parece que tá tudo seguro e de repente começa a tremer a casa toda, começa a tremer lá fora, começa a tremer aqui dentro e essa insegurança, essa instabilidade, esse medo, esse pavor. É isso, é exatamente isso que eu queria. E você não sabe, na verdade você não sabe em que momento alguém girou a chave. Alguma chave foi girada, sabe? Parece que você estava ali entre amigos. Ou você estava com um namorado que era seu amigo. E do nada alguém girou a chave e falou, haha, você achou. E você vê que você está com o próprio diabo ali, sabe? E dá muito medo isso, sabe? Essa virada de chave. Quando você percebe, sei lá, que era uma armadilha, que entende? E aí, eu não falei, né? Não me apresentei. Eu sou autista, né? Então eu sempre tive problema também com a aproximação das pessoas, toque, né? E sempre tive a sensação de insegurança, né? Mas um dos traumas que eu sofri depois que eu me senti segura, que eu lembro que eu estava perto da minha mãe e tal, eu achei que já estava tudo bem, né? Não achei que estava tudo bem, mas achei que já, né? E eu lembro que o meu corpo ele começou a reagir de um modo estranho, sabe? E agora eu tenho desenvolvido a teoria que eu já falei para vocês, que o nosso organismo ele tem a consciência dele, entende? Ele tem o grito de socorro dele, ele tem a voz dele e a gente precisa escutar esse organismo, sabe? Que não é o nosso cérebro, não é o nosso raciocínio. Por exemplo, uma pessoa que está ali com a vida aberta, né? Sem o devido cuidado com o seu corpo, com os seus limites, se desrespeitando, né, completamente, deixando de ser desrespeitado, desrespeitada, em uma vida de, sei lá, de promiscuidade ou de vícios. Eu acredito que o organismo, ele tem ali o seu grito de socorro. Assim como se você está passando por uma situação de assédio, de abuso, o organismo também vai ter a sua comunicação de socorro e vai ter a própria consciência sobre o que ele quer para ele. Mesmo que você, o seu raciocínio não queira, ele tem a luta dele, que muitas vezes pode se manifestar por uma doença, por uma depressão, entende? Ele tem a luta dele, que é
haja o que houver, se você me reconhecer ou não como organismo que você precisa cuidar, eu vou dar meu jeito de que o socorro chegue até mim, ou de me defender de algumas situações, como ontem eu estava falando para vocês que eu acredito. Por exemplo, eu sei que pessoas que se prostituem, né? Ou mesmo aquelas que não ganham dinheiro com venda de corpos, mas que são extremamente promíscuas, elas tendem ao alcoolismo, ao uso de drogas e cigarro. Para mim, aquilo é o organismo querendo não estar consciente no momento das suas orgias, das suas farras, né? O organismo querendo estar dormente para não sentir os impactos nesse corpo, sabe? Como uma fuga, ó. Eu sei, até penso, já me surgiu uma personagem, sabe? Sobre isso. Que é um organismo dizendo assim, eu sei o que você vai fazer comigo. Então, antes que você faça, eu prefiro não estar acordada, para ver a estupidez que você vai fazer comigo. Então, para mim, é um recurso de defesa do organismo. Eu fiz até uns vídeo-arts para vocês que era a mulher no cabide. Porque eu já tinha feito uma poesia sobre o cabide, que era o corpo pendurado no cabide. E dizia assim, você quer esse corpo, você leva, você usa, depois você me devolve. Como se a mulher pudesse dizer, você quer me usar, leva meu corpo, deixa e aí depois você devolve, como se fosse um aluguel de um, entendeu? Sem a minha consciência. E aí eu lembro que num desses traumas, que eu já tentei gravar várias vezes relatos sobre, mas eu nunca consegui. Eu sempre, acho que eu comecei a gravar e eu apaguei. Que provavelmente eu ainda não superei, né? Mas até falando eu sinto culpa. Até falando eu sinto culpa. Quando eu falei do desfile, do teste, eu me senti mais culpada que o próprio homem que fez o teste e fez o catálogo com as crianças e as adolescentes. Quando eu falei do homem que me assediou com palavras, com gestos, com intimidações, eu me senti mais culpada do que ele. Eu tenho certeza que ele nem se lembra disso. E essa outra experiência, né, mais recente, traumática, eu tenho certeza também que as pessoas não se lembram e nem sentem culpa ou remorso, entendeu? Não. Eram pessoas em quem eu confiava, né? Que foi uma situação em que eu senti que de repente eu não estava com pessoas, estava com demônios, estava, enfim, o chão se quebrou para mim, né? E uma das situações do meu organismo foi que eu comecei a ter repulsa das pessoas, mesmo de amigas minhas, que na época eram amigas bem próximas, que vinham à minha casa, com quem eu me confidenciava, sorria, chorava, saía, conversava. E aí eu lembro que quando eu revi o primeiro e segundo abraço que foram me dar, eu
O meu corpo, ele deu um pulo para trás. Deu um pulo para trás e eu senti um nojo tão grande, tão grande, tão grande, que isso me lembra, é bem semelhante a quando eu parei de comer carne. Foi semelhante, o meu corpo também deu um pulo para trás algumas vezes. Quando eu ia me alimentar, eu tinha essa reação de que isso, sabe? Eu não quero isso. E ó, o passarinho, ele tá chegando cada vez mais perto de mim. Então, isso é uma das coisas que eu acredito, que o nosso organismo, ele tem vontade própria, que a gente não escuta, a gente força ele a fazer coisas que ele não quer, sabe? Força ele a ter uma vida, às vezes, desregrada. E também eu acho que ele também manifesta, né, aquilo que ele sente, independente do que as pessoas vão pensar. O organismo, ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Que eu lembro que quando duas moças vieram me abraçar, uma delas era amiga bem próxima minha, a outra não, conhecia pouco, mas também era uma pessoa muito bacana, que sabia o que tinha acontecido, e aí elas vieram me abraçar, me consolar, né? E eu agi muito mal com elas. E aí eu me senti culpada também, né? Por ter agido mal, assim, com frieza, né? Mas eu acho que elas entenderam depois, enfim, depois foi melhorando, né? Só que, como eu falei do terremoto, e que é só uma comparação, né? A gente também pode, sabia? Passar por situações traumáticas e resolver não acordar. Mascarar as coisas, entendeu? Eu acho que a gente tem um certo poder de, como se fosse socar as coisas, as informações dentro de nós, guardar, esconder algumas situações vexatórias, de medo, de asco, entende? Senão não haveria mulheres que passam anos, né, como esse filme Dormindo com o Inimigo, né? Ela passa muitos anos casada com ele, até que ela começa a se preparar para fugir dele, né? Ele não poderia saber que ela estava fugindo, ela tinha que dar um sumiço e tal. E também eu acho que a gente tem a capacidade de fingir que está tudo bem, sabe? Tanto a gente pode, acho que num primeiro momento, igual, por exemplo, eu acho que em das situações, eu acho que em todas as situações sempre tem, quando gira a chave, como eu falei, sabe como você tá assim, parece que é um filme de romance ou é um filme de aventura com os amigos. E do nada parece que alguém gira a chave e fala assim, suspense assim, né? Parece, ó, nossa, tá tranquilo no início, do nada o diretor gira a chave e fala, haha, peguei você. É um suspense. Tá ferrado. Então, acho que tem algum momento, sabe, que as chaves são giradas e você percebe que você não está em um filme de romance ou que você não está em um filme de... filme para família, filme de... Você está em um suspense, entendeu? E aí, nesse momento de girada de chave, às vezes você dá um grito,
Às vezes você sai correndo, às vezes você começa, tem pessoas que começam a fingir que não perceberam que a chave já foi girada, sabe? Por medo, enfim, por alguma situação, há essa culpa que eu falei, né? Da gente não ter reação, ter uma reação atrasada, sabe? Sabe uma reação atrasada que é horrível, porque daí você se culpa. Por que você teve uma reação tão atrasada? Nossa, tinha que ter reagido naquela hora e não reagir. Por medo, por... Enfim, medo e culpa. Culpa de ter medo, medo de ter culpa. Porque, na verdade, quando a gente fala dos sentimentos, a gente acha que vai surgir um por vez. Primeiro surge a tristeza, depois surge o medo, depois surge o nojo. É agora que você grita, o diretor fala, é agora que você sai correndo. Você não sabe, você fica confusa, sabe? É tudo, porque são pessoas amigas, pessoas em que você confia e não, ninguém te avisou que isso ia acontecer, sabe? Quando você saiu de casa, não, você não sabia, né? Então, assim, é uma confusão na cabeça da gente. E é isso. Às vezes os amigos viram inimigos, às vezes o chão, ele abre um buraco, né? E ele quer te... Pior, se ele te engolir seria melhor, né? Mas não, aí você fica, às vezes, presa, sabe? Naquela situação. Às vezes também acontece, né? Em algumas situações de assédio que eu passei, de trauma, em vez de eu ser escutada, eu fui culpada, né? As pessoas me culparam, porque eu sou mulher, né? Então a culpa era minha. Em outras situações também você é mulher, você deveria saber, então você é culpada. Até que eu comecei a desenvolver uma teoria também, ainda vou escrever sobre isso, que é mulheres contra mulheres. Para mim, quando chega março, né, mês das mulheres, a gente escuta um monte de coisa, mulher falando para mulher, a coisa mais linda, teoria, palestra, curso. Agora, vive uma situação real para você ver o que você vai escutar das mulheres. Não é, a mulher não apoia a mulher, mulher é contra a mulher. Então, são mulheres contra mulheres. E isso me lembra muito Sara, né? Sarinha lá, que ela chama Agar, ela faz com que Agar cumpra o desejo dela, Agar fica grávida, Agar tem um filho, e depois ela simplesmente manda Agar e a criança para o meio do deserto, e é assim, né? Na teoria é muito bonito, mas na prática, toda vez que você passa por uma situação, você vai sentir isso, que as mulheres não são a favor de mulheres, mulher é contra a mulher. E aí, uma das coisas é justamente isso, porque os homens são criados pelas mães, né? Então, eles não são ensinados, sabe, a respeitarem as mulheres, né? Os pais também não souberam, também não vão saber ensinar seus filhos, sabe? E às vezes vão ter essas atitudes agressivas, né, em relação ao sexo oposto. Talvez porque também tenham, veem seus corpos de uma maneira como instrumento, não sei, sabe, não como vida, como
com desrespeito, enfim. E esse é um mundo decaído, né? Onde uma hora tá tudo bem, outra hora parece que o filme vira um filme de terror. É isso. Era bom se os inimigos viessem escrito na cara, né? Inimigo. Mas não é assim. Mas, como eu sou cristã, e aí ontem tinha falado para Deus, porque eu li o trecho para vocês, o início da Sala do Perdão, que é um livro que eu estou desenvolvendo ainda. E aí eu falei, Deus, pra que isso, né, Sala do Perdão? Eu não tenho ninguém para perdoar. Eu já perdoei todo mundo. Daí, agorinha mesmo, antes de iniciar esse áudio, ele falou assim, será mesmo que não tem ninguém que você tem que perdoar ainda? É isso. Ainda tem que terminar com perdão, né? Pois é. Fazei a vontade do Senhor. Mas ainda vou orar. Para poder perdoar. Tchau, Deus abençoe vocês.